E aí, galera, tranquilo? Bom, retornando aqui para os nossos estudos, hoje eu quero conversar com vocês novamente sobre um assunto que eu já falei e eu já vim abordando esse tema, inclusive está aqui no livro, tá, gente? Na segunda edição, saiu agorinha fresquinha, do nosso livro Tribunal do Júri, tá? Você pode encontrar na nossa plataforma, martinsbrito.ed, plataforma.com, com valor mais baixo, com desconto e tudo mais, ou nas livrarias e aí nas redes sociais, se você entrar aí na Amazon, por exemplo, enfim, na própria editora Imperium você pode encontrar, mas com certeza o valor mais barato que você vai achar vai ser na minha plataforma e vai autografado e tudo mais. Você recebe na sua residência tranquilamente, ok? Então, martinsbrito.ed, plataforma.com, você entra lá, compra e vai receber na sua casa de boa. Lá na página 273 do livro, eu já vinha tratando desse assunto, falando sobre a influência do advogado no falso testemunho. Exatamente isso, tá? Como eu venho conversando, venho já falando há muito tempo sobre isso, na atuação do advogado, né, no Tribunal do Júri, esse livro fala sobre, desde o momento que você vai atuar no caso concreto, que você vai fechar o seu contrato com o seu cliente, de entrevista, tudo isso. Quando você vai, num determinado momento do processo, ter que conhecer as testemunhas, né? Geralmente são as testemunhas de defesa, e você vai entrevistá-las. Aqui eu menciono isso e uso isso na prática, tá? Por que eu preciso entrevistar a testemunha? Para saber se ela efetivamente conheceu os fatos, quem é essa testemunha, se é amigo de uma das partes, se realmente presenciou os fatos, se é uma pessoa que tem boa eloquência, se não fica nervosa, se é equilibrada, tudo isso tem esse fundo de pano na entrevista, tá? E, obviamente, vou escutar aquilo que ela tem para me falar. Então, eu, advogado, tenho o papel primordial de ouvir para depois orientar essa testemunha. Ah, isso é algum problema orientar a testemunha? Não. Orientar o que vai ser perguntado, provavelmente, orientar como ela pode responder ou como deve responder. Se não sabe, é para falar que não sei, porque não sei é a resposta, tá? Tem testemunhas que às vezes acham que tem que responder aquilo que foi perguntado sem ela ter a resposta para aquilo. Então, não sei, tá? Isso você tem que explicar para a testemunha. Isso tudo está aqui no livro, tá? O problema é quando o advogado ele extrapola o limite, que é muito tênue, né, dessa atuação dele aqui, ó, entre ele estar orientando e entre ele estar interferindo, induzindo ou criando, por exemplo, a possibilidade de alterar a realidade dos fatos. Aconselho que não se faça isso, tá? Primeiro, porque não é legal no sentido estrito da palavra. Segundo, que não é ético. Terceiro, que pode ser imoral, amoral ou não que você queira dar. Tem uma série de questões aqui que acho que não vale a pena você fazer isso. E aí, muitos, né, se agarram aí na ideia, né, da imunidade que o advogado tem lá no artigo 7º, né, da Lei 8.906 de 94, que é o nosso Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, se agarram aquilo lá e acham que o advogado pode tudo, né? E não é assim, gente, tá? Não faça isso, porque as pessoas que estão trabalhando ali são sérias, em regra, uma vida se foi, ou outra está sendo julgada, há muitos sentimentos envolvidos ali, há profissionais qualificados ali e certamente essa sua testemunha ou a testemunha do processo vai ser arguída e ela pode muito bem, né, num momento lá de pressão, informar que você que mandou ela falar isso, que você que falou que era para dizer dessa forma, enfim, vai ficar muito ruim. E aí, automaticamente, essa testemunha poderia estar incorrendo no crime de falso testemunho, né, lá do 242 do Código Penal, né, tá? Eu vou ler ele daqui a pouco.
E a questão é se o advogado entraria nessa possibilidade da prática do crime do 342, né? Então, ó, o que diz o artigo 342? Vamos lá. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito ou em juízo arbitral, ok? Pena 2 anos a 4 anos, tá bom? Então, aqui nós temos exatamente um crime conhecido como crime de mão própria. Portanto, em regra, somente poderia praticar esses crimes ali, ou esse crime, aquelas pessoas que estão aqui inseridas no 342. O advogado está inserido também nesse contexto aqui, né? E a questão toda que se discutia era se o advogado estaria na qualidade de coautor ou na qualidade de partícipe, tá ok? Então, se ele cria lá uma história para a testemunha, né, de defesa, para ela contar, isso vem à tona, se esse advogado responderia por esse crime e qual seria a qualidade dele, né, figurando nesse tipo penal. Ele seria um coautor ou ele seria um mero partícipe? Por se tratar de crime de mão própria, a doutrina entende que ele entraria como partícipe, tá bom? Ele participou daquela história ali, foi ele que induziu, ele que criou, ele que instigou, seja lá o nome que você queira dar para isso aí. Não quero falar de diferença de instigar para induzir, a ideia não é essa. Então, veja bem, a questão toda ficava vulnerável nesse sentido. Então, a doutrina vem e fala que, por ser crime de mão própria, né, o advogado, no máximo, poderia entrar como partícipe. O STF tem um julgado, recurso de habeas corpus 74395/SP, São Paulo. Então, STF, recurso em habeas corpus 74395/SP. Eu vou ler daqui a pouco para vocês, vou estar compartilhando. Sustenta lá que o advogado entraria como coautor, ok? E hoje, fazendo uma leitura aqui da jurisprudência do STJ, tal, tem um julgado que saiu aí hoje, fresquinho, em que uma advogada, ok, está sendo lá processada pelo Estado como incursa no crime do 342, ok? E aí eu vou abrir daqui a pouco para você também essa informação, vou ler, a gente vai estar conversando. E quero chamar a sua atenção, tá? Não fique plantando história, informação para a testemunha contar, ok? Isso não é legal mesmo, em todos os sentidos, sentido estrito, sentido amplo da palavra, tá bom? Isso é desonesto. Você que está advogando, vai começar a advogar, iniciando e tal, comece a fazer as coisas de forma dentro da ética, dentro da legalidade, dentro da coerência, tá? Respeita o princípio da lealdade processual, para que você não venha a ter problema, ok? Ah, mas eu conheço não sei quem que faz, eu conheço não sei... Problema de quem faz, de quem fez, de quem vai fazer. Isso aí não é problema seu. Então, eu estou te aconselhando a você não fazer e estou te mostrando que tem consequências para isso aqui, tá? Vou estar compartilhando aqui com vocês, tá? Várias informações, gente, que a gente vai observar aqui, que é complicado você ter, né, muita gente falando que pode fazer isso, que não pode, né? Bom, eu aconselho você a não participar desse tipo de coisa, ok? Então a gente tem aqui, ó, vou até primeiro lá no STF, tá? Daqui a pouco eu volto para cá. Então tá aqui, ó. Vou abrir mais aqui para a gente ver, ó. Tá aqui, ó. No STF, a gente tem o recurso de habeas corpus 74395, tá? Que fala lá, ó, ementa, tá? Recurso em habeas corpus, trancamento da ação penal. Esta corte já decidiu diversas vezes que o advogado pode ser coautor
em tese do crime de falso testemunho, não se justificando por isso o trancamento da ação penal. Então, ó, STF tem o posicionamento, como eu falei para vocês, que o advogado pode ser coautor, ok, do crime de falso testemunho, quando ele lá procura, de alguma forma, interferir no processo, tal como criando informações. Então, a STF já tinha, já em 1997, já se perdurava essa ideia, tá? Agora o STJ veio aqui, ó, hoje, gente, ó, foi publicado isso aqui hoje no sistema deles aqui, ó, ok? Sexta turma mantém medida cautelar contra advogado acusado de concorrer para a prática de falso testemunho, tá? Vou ler com vocês e vou fazendo alguns comentários. Então, gente, ela concorreu, segundo o que está escrito aqui, tá? Não estou lá dentro do processo, vocês vão ver o número daqui a pouco, se quiser acessar, vão ver, mas ela está sendo processada por isso, ó. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, manteve medida cautelar que proibiu uma advogada acusada de concorrer para a prática de falso testemunho de manter contato com vítimas e testemunhas de um processo criminal. De acordo com a acusação, ela teria induzido testemunhas a mentir e tentado que outra mudasse seu depoimento. Então, há, na realidade, aqui interferência da advogada, segundo o que está escrito aqui, né, na busca dos fatos, da realidade dos fatos. Não vou nem falar em verdade real, porque eu não acredito em verdade real. Então, na realidade dos fatos, ok? Continua lá. A decisão negou provimento ao recurso em habeas corpus em favor da advogada, cujos clientes são suspeitos de promover migração ilegal de pessoas e de provocar a morte de um homem que se afogou durante a travessia do Rio na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Segundo a Polícia Federal, os investigados obrigaram o homem a entrar na água, mesmo sabendo que ele era epilético e não sabia nadar. O juízo aplicou à advogada algumas medidas cautelares, como monitoração eletrônica e suspensão do exercício profissional. Ao julgar o habeas corpus impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil, o Tribunal Regional da Primeira Região revogou as medidas, exceto a proibição do contato com vítimas e testemunhas dos fatos investigados. Então, o tribunal, gente, já tinha até suspendido, né, o direito de exercício da profissão dela, né? E aí, se isso é razoável, se não é razoável, depois se dá uma olhada lá no artigo 282 do Código de Processo Penal, que fala sobre as medidas, começa a falar sobre as medidas cautelares, fala da necessidade, proporcionalidade da aplicação da medida. Parece que suspender o direito dela de trabalhar fere o princípio da dignidade da pessoa humana, até porque ela tem que sobreviver. Então, aqui o STJ veio e corrigiu isso, que eu até achei legal, a posição novamente do STJ, no sentido de um tribunal do cidadão que busca preservar a Constituição, direitos e garantias individuais das pessoas, tá ok? Mas manteve a proibição dela conversar com pessoas, né, vítima e testemunhas no fato investigado, mas liberou o exercício da profissão dela, até por questão de dignidade da pessoa humana. Achei que foi bem aqui e razoável, bem, assim, a decisão. Acho que proibir ela de trabalhar, a gente pode até discutir se não poderia proibir ela de trabalhar no caso concreto, né? Isso é uma discussão que é para ser feita depois de refletir, por aí vai. Então, ao STJ, a defesa da advogada reiterou o pedido de trancamento da investigação, sustentando não haver indício de autoria e materialidade. Também alegou que o crime de falso testemunho não admite a tentativa e que os parentes da vítima não devem prestar compromisso de dizer a verdade, o que indicaria a inexistência do delito, né? Na realidade, aqui a discussão é sobre valoração de provas. Suposta instrução da testemunha para mentir justifica a proibição de contato. Então, o relator do recurso, o ministro Rogério Schietti Cruz, afirmou que os relatórios da polícia e as decisões das instâncias ordinárias apontam fortes indícios da prática de delitos ilícitos e da autoria, motivo pelo qual não é cabível o trancamento da persecução penal, medida excepcional
só é cabível, só admissível diante de absoluta falta de justa causa ou de atipicidade da conduta. O magistrado destacou que o falso testemunho, artigo 342, parágrafo 1º do Código Penal, é crime formal, cuja consumação ocorre com a afirmação falsa e independe de compromisso de grau de influência no convencimento do julgador e do recebimento de vantagem ilícita. Os indícios reunidos no processo de que a advogada concorreu para testemunhos falsos são suficientes para a imposição da medida cautelar de afastamento entre elas, as vítimas e as testemunhas, em razão do risco de interferência na apuração dos fatos e na produção de provas, concluiu Rogério Schietti ao negar provimento ao recurso. Então, faz menção ao recurso ordinário de habeas corpus 150.509, tá? Gente, fresquinho essa decisão aqui, ó, hoje, 27/7/2022. Então, a ideia aqui é que a advogada, né, teve lá no primeiro momento, foi incluída lá no processo pelo crime de falso testemunho, foi determinado lá a suspensão até dela atuar, mas aí houve recurso e aqui o STJ restabeleceu o direito dela de exercer a profissão dela, porém, naquele caso concreto, não pode conversar com aquelas pessoas que ele mencionou, né? Testemunhas, vítimas e por aí vai. Questão aqui sobre proporcionalidade, necessidade, utilidade, razoabilidade, você vai refletir com calma aí, depois entra e pensa nessa história aqui, tá? Que eu chamo a atenção para vocês, o objetivo aqui é que existe sim a possibilidade do advogado que, né, cria, altera, modifica, inclui, exclui, determina lá para que a testemunha fale isso ou deixe de falar aquilo, ou, enfim, de alguma forma ele altera a realidade dos fatos, ele corre o risco, sim, de responder pelo crime do artigo 342 do Código Penal, não vai estar amparado pela imunidade profissional, aquela garantia lá do artigo 7º da Lei 8.906 de 94, né? E acho que é muito ruim, deve ser muito ruim você ter que sofrer essas sanções, né? Não é nada admirável uma conduta dessa, então você que está iniciando, eu te oriento, aconselho a você prismar pela legalidade, pela transparência, né? Pela honestidade e não cair em armadilhas e ser seduzido por com algum objetivo de, né, achar que vai vencer todos os seus casos, né? Nosso papel não é, nós não estamos no jogo, né? Nós estamos aqui para trabalhar e defender. Então, vale tudo? Não, não vale tudo, né? Pelo menos é o que eu penso. Estou chamando a atenção porque eu já venho falando isso aqui no livro, né? Como eu li para vocês, estou incluindo mais coisas ainda, obviamente, né? Isso já é a segunda edição, mas já estou trabalhando para outras coisas. A gente vai ter que acompanhar a evolução dos fatos, da lei, da jurisprudência, da sociedade, ok? Então, fica fresquinha essa informação para você, vinda lá do STJ, que é possível, sim, a existência da prática do crime de falso testemunho pelo advogado que, de alguma forma, interfere na realidade dos fatos através das testemunhas, ok? A questão toda é se é partícipe, se é coautor. STF já tem posição lá na coautoria, doutrina fala em partícipe, de qualquer jeito, o sujeito responderá por esse crime aqui, tá? Então, chamo a atenção de vocês aí para que você fique bem atento a isso aí. Martins Brito, .edplataforma.com, tem os nossos cursos jurídicos, tem onde você pode adquirir o nosso livro, e professor@josebrito.com.br é o nosso e-mail, meudigicard.com/Martins Brito Advocacia, você encontra todos os nossos endereços eletrônicos e pode mandar perguntas, dúvidas, que a gente vai estar trocando informações aí com vocês. Grande abraço para vocês, bons estudos, grandes negócios. Abraço.